livro Reunião da Paz, capítulo 14, Novos Campos de Batalha, 1953, em uma universidade católica nos Estados Unidos. Uma reunião aparentemente inocente e sem suspeitas, homens maduros e distintos, mulheres elegantes e educadas. Os integrantes traziam títulos diversos como advogados, filósofos, médicos, escritores, cientistas, jornalistas e artistas. Muitos deles carregavam obras para embasar suas participações nessa reunião, onde cada um teria determinado tempo para palestrar. Dentre as obras estavam O Caderno do Cárcere, de Antônio Gramsci, e o Manifesto Comunista, de Engels e de Kahl. Após o término da Segunda Guerra, começamos a monitorar um movimento antigo que agora ganhava alcance mundial e visava as grandes nações do Ocidente. Por isso, sabíamos que as batalhas seriam em campos diferentes. Além da ação desses antagonistas desencarnados e encarnados, tivemos que monitorar também aquele grupo de seres vindos do espaço. Nós sabemos que há muito tempo, no início da humanidade, seres de outros mundos já atuavam em nosso planeta com os mais diversos fins. Entretanto, atualmente, esse determinado grupo de seres que se aliaram aos antagonistas nos preocupa muito. Agora entendemos mais sobre os objetivos deles e sobre a atuação em conluio com ditadores encarnados. Em breve, um confronto de grandes proporções será inevitável e por isso nos preparamos. A reunião avançava. Os indivíduos apresentavam suas explanações, alinhavam discursos e montavam uma agenda que perduraria por décadas, permitindo várias atualizações e aperfeiçoamentos na medida em que cada ponto era implementado. Dentre os principais objetivos, a progressão de impostos sobre os cidadãos e sobre os empresários e a destruição da estrutura familiar chamaram nossa atenção. Tópicos da reunião. Primeiro, tomar os meios de comunicação. Segundo, tomar o sistema de educação. Terceiro, tomar o Estado. Quarto, incentivar o divórcio. Quinto, destruir a família tradicional. Sexto, aplicar a ideia de relativismo. Sétimo, implementar a luta de classes. Oitavo, promover a pornografia. Nono, liberação das drogas. Décimo, sexualização das crianças. 11º, incentivo à homossexualidade, à pansexualidade e à assexualidade. 12º, legalizar ações criminosas. 13º, incentivar a pedofilia. 14º, incentivar a zoofilia. 15º, incentivar a necrofilia. 16º, proibir o cristianismo. 17º, controlar a produção de alimentos. 18º, controlar a produção de medicamentos. 19º, monitoramento amplo dos cidadãos. 20º, incentivar o canibalismo. Recebemos as informações sobre essa reunião e entendemos o quão importantes seriam nossos esforços para esse novo combate. Teríamos que nos colocar entre os antagonistas e os encarnados, a fim de desfazer o estrago em todos os níveis. Infiltraríamos nossos companheiros em todas as frentes sem esmorecer nem por um segundo, pois sabíamos que até mesmo alguns encarnados, que sempre defenderam valores como o da família e do cristianismo, poderiam se tornar colaboradores passivos e até ativos dessas ações do mal. Estamos batalhando por consciências a partir desse momento. Pessoas comuns e até bem-intencionadas se tornarão presas fáceis dessas distorções que serão aplicadas comumente a partir de agora, em todos os segmentos da sociedade. Santa Cruz. Luiz e eu estávamos em Santa Cruz
participando de reuniões de estudo sobre esse movimento. Através de imagens realistas, conhecemos os principais influenciadores dessa trama maléfica e pudemos conhecer detalhes terríveis sobre essa ideologia e das ações desses homens. Suas vidas anteriores também foram expostas, e vimos que as estratégias deles sempre foram dividir para dominar. Antônio, o que estão fazendo é pura covardia. Influenciam pessoas de forma sutil, levando-as para o lado do mal. Sim, Luiz, infelizmente, inteligência e moral nem sempre caminham juntas. Esses indivíduos conhecem os principais pontos que constroem uma sociedade. Conhecem os princípios básicos dos cristãos e vão utilizá-los a seu favor. É verdade, eles estudam a Bíblia e os livros das outras religiões. Vão criar argumentos convincentes para iludir aqueles que estão distraídos. Logo, defenderão o que é errado. Temos pela frente novos opositores. Eles se chamam relativismo, controle, cooptação. As mentes de muitos serão prejudicadas de forma grave. Será uma das batalhas sem armas mais duras que enfrentaremos. Nosso irmão X. No mesmo dia, houve outra palestra de grande valor. Um dos mais respeitados entre nós, de grande experiência quando o assunto são outros mundos, estava em Santa Cruz. Esse evento foi motivo de grande alegria para todos, inclusive a companheiros de diversas colônias espirituais que estiveram presentes com o objetivo de replicar as informações às suas colônias. Luiz e eu pudemos participar a fim de aprender mais sobre um assunto tão importante. X iria falar sobre alguns seres humanos que vivem experiências extraordinárias que a humanidade em geral desconhece totalmente. São vivências tão fantásticas que muitos não conseguem acreditar. Lembram os relatos de Enoque. Em breve, X passaria essas informações a um homem que residia em Minas, a fim de que ele as relatasse em seus livros. Essas informações e muitas outras. Ele já tinha um trabalho reconhecido e é, na verdade, um espírito de grande moral. Trabalharia muito pelo esclarecimento dos encarnados até a primeira década dos anos 2000. Lua, Marte e o Tempo. O evento começou com uma breve apresentação do nosso irmão X e da missão atual dele. Ele deve compartilhar com a humanidade esse conhecimento, mas o mesmo só poderá ser compreendido e explorado em décadas futuras. Ouvimos sobre a chegada do homem encarnado na Lua bem antes da corrida espacial e em outros planetas do nosso sistema solar. Assistimos imagens com cenários belos e impressionantes, de edificações e de veículos tão avançados que ficamos cheios de esperança por dias melhores em nosso planeta. Nosso irmão falou sobre as instalações, sobre os sistemas de organização social, sobre a ciência e a influência dos nossos irmãos das estrelas nessa nova caminhada. Porém, não são apenas as forças do bem que estão envolvidas nessa história fantástica. Há organizações que desejam apenas o domínio dos povos, e por isso há um embate político muito intenso entre vários grupos. Em sua maioria são bons e buscam preparar a humanidade para uma nova fase de evolução. Outros grupos desejam se apresentar e compartilhar todo esse conhecimento imediatamente, mas não levam em conta que a maioria das pessoas não está preparada. Outros ainda preferem atuar de forma sutil, informando através dos meios de comunicação como pela literatura e pelo cinema, embora façam contato direto com algumas pessoas que apresentam condições psicológicas e emocionais para receberem essas tão grandiosas informações.
Depois que assistimos a esta cena sobre as instalações na Lua, que aliás já estão lá há algum tempo, vimos também as edificações em nosso planeta irmão, Marte, onde alguns grupos originários da Terra vivem lá há algumas gerações. É impressionante como o ser humano pode se adaptar. As novas gerações nascidas em Marte são totalmente adaptadas ao planeta. Vivem protegidos em grandes complexos e se adaptaram bem ao ambiente e à força gravitacional. Se precisassem viajar à Terra, teriam que usar trajes especiais que os auxiliassem na respiração e na locomoção. Até esse momento da palestra, estávamos simplesmente focados e maravilhados, até que X tocou em um assunto que nos deixou intrigados. Tempo. Nossa noção de tempo é diferente quando estamos encarnados em comparação de quando vivemos no plano espiritual. Sabemos que somos eternos e que estamos em um ponto insignificante na linha da eternidade. Mas não era sobre esse aspecto que X se referiu ao tempo. O que para muitos de nós são teorias, para outros é a simples realidade. Não sei se X tem algum senso de humor ou se ele estava falando sério quando nos fez essa pergunta. Será que nossa reunião dessa tarde já aconteceu antes e não nos lembramos? Isto nos chamou a atenção imediatamente. Ficamos esperando que ele mesmo respondesse. A resposta é simples: talvez. Mas não vamos ficar assustados. Vamos imaginar que possivelmente alguns seres podem transitar entre esses vários momentos que chamamos de tempo e que podem interferir em alguns dos acontecimentos. Luiz olhou para mim e transmitiu uma afirmação mentalmente. Disse que apenas Deus deve ter esse poder. Assim que ele concluiu o pensamento, X respondeu exatamente da mesma forma. Acreditamos que apenas Deus deve ter esse poder e não vamos esquecer que Ele está no controle de tudo. Mas na medida que a criatura começa a compreender como algumas ferramentas divinas funcionam, questões como o tempo passam a ser administradas com maior esclarecimento. E sim, a verdade é que algumas criaturas podem viajar no que chamamos de tempo. O mesmo que para nós é cronológico, também é desse modo no plano espiritual. Ouça o próximo capítulo do audiolivro A Reunião da Paz, aqui nesta playlist. Inscreva-se no canal de Cern Edifique e, se você gostar, curta e compartilhe.